Olá, meus queridos alunos e alunas. Vamos dar continuidade ao nosso sistema remoto. Vamos falar hoje de um tema novo. Vamos falar do direito coletivo do trabalho. Viemos aí juntos, esses 2 semestres caminhando pelo direito individual do trabalho, que são aquelas regras e princípios relacionadas à relação individual entre empregado e empregador. Agora a gente começa a falar desse ramo do direito que trata das relações coletivas, especificamente as relações entre sindicatos, a negociação coletiva e a lei de greve. Então, a gente vai começar a conhecer essa ramificação, digamos assim, do direito do trabalho, Vimos, como eu disse, o direito individual e agora vamos tratar do direito coletivo, ok? Então, a origem do direito do trabalho, ela é coletiva, O direito do trabalho, ele nasceu da luta de classe. Então, eu não sei se vocês se lembram, quando nós assistimos aquele filme no início do semestre passado, aquele filme Dance, Um Grito de Justiça. Esse filme mostra exatamente o nascimento do direito do trabalho através da luta de classe. Então, os empregados, eles entenderam que sozinhos eles eram hipossuficientes, eles eram fracos, mas que unidos eles tinham força para poder lutar por melhores condições de trabalho. Então, o direito coletivo, ele é a origem do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele nasceu do direito coletivo. Depois que quando a gente estuda a história do direito do trabalho, que a gente começou a vislumbrar normas oriundas do poder estatal, Normas que a gente chama de heterônomas. A gente também já estudou isso lá no semestre passado, Fontes autônomas e heterônomas do direito do trabalho. Então, as fontes autônomas, Então, o direito do trabalho vindo dos próprios entes coletivos, dos próprios trabalhadores, através do sindicato, é a fonte principal do direito do trabalho. Posteriormente, a gente começa a vislumbrar as normas oriundas do Poder Legislativo, do Estado, que são as fontes heterônomas. Então, quando a gente pega aí nos slides, a natureza coletiva do direito do trabalho é um fato, O direito do trabalho ele tem essa natureza coletiva como da sua essência, ok? Quando a gente pega a história, a gente busca lá nas corporações de ofício, antes, até mesmo da Revolução Industrial, a gente tem as corporações de ofício, que são reuniões ali de pessoas com o mesmo ofício que vão ensinando esse mistério, esse ofício para os aprendizes, E essa união ali das pessoas em relação ao mesmo ofício, ela é considerada a origem do próprio direito coletivo do trabalho, ok? E aí, passando, pela história, a gente começa a identificar esse fato, o nascimento dos sindicatos. A Convenção 87 da OIT, traz a questão da liberdade sindical. Então, o tema, ele sai dando um salto histórico aí, Ele sai de uma esfera local e vai ganhar importância constitucional e vai ganhar importância estatal, além do ordenamento jurídico, através aí da OIT. Então, com o passar do tempo, como eu disse, dando um salto histórico, o direito coletivo do trabalho, ele foi ganhando muita importância, ok? Hoje ele está lá no artigo 8º da CLT, como direito fundamental, o direito de reunir-se, de formar sindicato, a atuação sindical, tudo isso hoje é tido como um direito fundamental dos trabalhadores, ok? O sindicato tem por função precípua, buscar aí direitos melhores, Buscar a melhoria da condição social do trabalhador através realmente da negociação coletiva, da conversa com os entes coletivos, ainda que seja se valendo da greve como instrumento de pressão para alcançar essas melhorias, ok? Então, no que diz respeito ao conceito, tá lá no slide, o direito coletivo do trabalho pode ser conceituado como o segmento do direito do trabalho que regula a organização sindical, Então, a gente vai ver qual que é o meu sindicato, como que formaliza um sindicato, como um sindicato, onde ele deve ser inscrito, quem são as pessoas aí que fazem parte dessa organização sindical. Então, a gente vai
estudar essa parte, né, da organização sindical. A gente vai ver as centrais sindicais, a gente vai ver os níveis de hierarquia dos sindicatos, né? Então a gente vai ver sindicato, federação e confederação, enfim, toda essa estrutura da organização sindical. A gente vai ver a negociação coletiva, que a gente já conhece um pouquinho, né? Porque a gente já viu, como eu disse, as fontes autônomas, que são ACT e CCT. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais esses documentos, como eles são formalizados, prazo de vigência, né? E a gente vai analisar a lei de greve, que, como eu disse, né, é um instrumento de pressão que os trabalhadores podem se valer sempre através do seu sindicato para buscar os direitos que a categoria, né, entende devido ali, beleza? Então, basicamente, vamos estudar esses 3 tópicos dentro do direito coletivo. Toda vez que a gente começa um ramo novo, né, do direito, a gente conversa sobre princípios, e não seria diferente agora. O direito coletivo do trabalho tem uma série de princípios que lhes são inerentes. O primeiro deles, né, e o mais relevante, é o princípio da liberdade sindical, que está lá, como eu disse, no artigo 8º da Constituição. O princípio da liberdade sindical, ele tem uma concepção ampla, né? Ele passa desde a liberdade de criar um sindicato, de filiar-se ou não, né? De definir quem que vai fazer parte dessa organização sindical, qual que vai ser a atuação, né, a base territorial desse sindicato. A liberdade diz respeito à não intervenção estatal no sindicato, porque no passado o governo, ele intervia no sindicato, né? Teve um dado momento histórico na história do nosso país que o direito coletivo ele foi rechaçado, né? A greve ela já foi considerada ela já foi proibida por muito tempo, e com a Constituição de 1988, né, tudo isso ganhou uma nova conotação. Como eu disse, o direito coletivo ele é alçado a esse status de direito fundamental, e o princípio da liberdade sindical ganha essa conotação ampla, né? Então, liberdade para criar ou não um sindicato, liberdade para definir, né, qual que é a base de atuação desse sindicato, a liberdade para filiar-se ou não, né? Então eu posso escolher se eu vou me filiar ou não ao sindicato dos professores. Eu faço parte da categoria dos professores a partir do momento que eu começo a exercer essa profissão. E isso não é uma escolha, isso é automático, né? A partir do momento que a gente começa a exercer uma atividade profissional, automaticamente a gente se insere numa categoria. E ao se inserir nessa categoria, a gente pode fazer, ou melhor, a gente faz jus aos direitos inerentes a essa categoria. Então, eu, Aline, sou beneficiada pelas normas da ACT ou da CCT dos professores, né? Então, eu sou beneficiada pelo simples fato de pertencer a essa categoria. Diferente é me filiar. Então, paralelamente a isso, né, a ser da categoria, que é algo automático, a partir do momento que eu passo a exercer essa profissão, eu posso me filiar. Então, eu posso ir no sindicato e falar, olha, eu quero ser filiada. É como se fosse um associado. Eu pago uma mensalidade, né? Eu ganho uma carteirinha, um número, e eu passo a ter algumas vantagens oferecidas pelo sindicato. Então, eu posso ter acesso, por exemplo, a concorrer à bolsa de estudos, né? Porque o sindicato, ele financia o estudo dos seus membros. Acesso a, por exemplo, clube, né, recreativo. Então, às vezes, o sindicato oferece algumas vantagens a mais para quem é filiado. Mas toda a categoria, independentemente de filiação, ela vai fazer jus aos direitos previstos em ACT e CCT, tranquilo? Então, só para a gente começar já a trabalhar com esses conceitos. Uma coisa é fazer parte da categoria, que é automático, independentemente da minha vontade. Basta eu começar a exercer essa atividade profissional que automaticamente eu faço parte da categoria. E coisa distinta é ser filiado. Ser filiado é como se fosse um plus, né? Eu me inseri nesse sindicato como filiado, normalmente paga-se uma mensalidade, e esse sindicato oferece algumas vantagens a mais para os filiados, ok? Então, a liberdade sindical, ela caminha aí, né, por todos esses aspectos. A despeito da liberdade sindical, existem 3 regras relacionadas, né, ao direito coletivo que para alguns autores ferem essa liberdade, mas elas ainda existem, essas regras, né, mesmo após a Constituição de 88. Quais são essas 3? É a unicidade sindical. Então, a gente vai ver que só pode ter um sindicato
por base territorial, né? E aí eu vou explicar para vocês o que significa essa base territorial, ok? Então, um sindicato por base territorial significa unicidade sindical. Para alguns autores, essa unicidade, ela feriria, né? Ela ia de encontro com o princípio da liberdade sindical, tá? Então, a despeito da existência do princípio da liberdade sindical, que vai dizer que o direito coletivo, né, ele deve ser exercido de maneira ampla e restrita, apesar desse princípio, existe uma regra na CLT que fala da unicidade sindical, só pode ter um sindicato por categoria, por base territorial, tá? A gente vai explicar melhor isso, mas é uma crítica que se faz porque essa regra de unicidade estaria ferindo a regra do princípio da liberdade sindical, tá? A segunda crítica aí é quanto ao registro do sindicato. Ele tem que se registrar junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e aí o primeiro que se registra é que vai confirmar, né, essa unicidade, é o primeiro que nasceu e posteriormente os outros sindicatos não serão considerados válidos. O primeiro que se registra junto ao Ministério do Trabalho e Emprego é o que representa a categoria, né, e o registro no cartório de pessoa jurídica. O sindicato também, ao nascer, tem que se registrar no cartório, né, de registro de pessoa jurídica, tem que se registrar junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, né, Ministério da Economia. E essas duas exigências de registro, para alguns autores também, estariam ferindo esse princípio da unicidade sindical. Mas essas três regras que eu disse, está definido o princípio da liberdade sindical. Mas essas três regras, né, unicidade e necessidade de registro junto ao cartório, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, hoje o Ministério da Economia, são regras válidas e necessárias, ok? De serem cumpridas. Ok, né? Outros princípios, né, que tem a ver com o direito coletivo. O princípio da interveniência sindical na normatização coletiva. Então, para a gente ter ACT e CCT, tem que ter o sindicato profissional participando, né? Então, é um princípio. Princípio da equivalência dos contratantes coletivos. Enquanto no direito do trabalho rege o princípio da proteção, porque eu tenho um trabalhador hipossuficiente, né? No direito coletivo, entende-se que as partes são iguais. Então, eu não preciso de princípio da proteção. Não incide o princípio da proteção no direito coletivo do trabalho, ok? Por quê? Porque aqui pressupõe que os contratantes são equiparados, né? Eles estão na mesma hierarquia os entes coletivos. Então, o sindicato dos trabalhadores está na mesma hierarquia que a empresa ou que o sindicato das empresas, tá? Então, não incide o princípio da proteção no direito coletivo, porque aqui rege o princípio da equivalência dos contratantes. Princípio da lealdade e transparência na negociação coletiva, né? Então, toda vez que as partes forem negociar, pressupõe que elas vão agir com lealdade e transparência, né? Então, se a empresa tem condições, por exemplo, de conferir determinado reajuste, que o faça, né? Em nome da lealdade e transparência. Se não, se o contexto econômico, né, a situação econômica da empresa não for favorável, também que isso seja claro para dirigir ali, né, para conduzir essa negociação coletiva. Então, as partes devem partir dessa ideia de lealdade e transparência. Princípio da preponderância do interesse coletivo sobre o individual, né? Então, mais importante do que o que a Aline quer em relação a Fagok e vice-versa, é o que a categoria dos professores, né, decidem, querem e buscam em relação à empresa ou ao sindicato de empresa. Então, preponderância do interesse coletivo sobre o individual e princípio da adequação ao contexto socioeconômico, né? Também chamado por Maurício Godinho Delgado de princípio da adequação setorial negociada. Então, que a negociação coletiva tem essa vantagem, né? Que aquele setor da economia possa negociar a partir da sua realidade econômica. Então, se a gente está diante de um setor que está em crescimento, que está vendendo muito, que está produzindo e gerando empregos, que esse setor, né, ele se valha da negociação, do acordo ou da convenção coletiva para trazer ali direitos trabalhistas melhores, né? Então, essa ideia de adequação das normas ao setor, numa perspectiva de realmente melhorar os direitos trabalhistas quando o cenário é favorável, ok? Então, essa é a ideia. Princípio da criatividade jurídica na negociação. Então, o que está na lei é o filtro, né? Então, a norma coletiva não pode dispor para piorar em relação ao que está na CLT, na Constituição, né? Mas, para melhorar,
é a criatividade livre das partes, né? Então, qualquer direito trabalhista melhor pode ser criado livremente aí na negociação coletiva, né? E voltando, né, ao princípio da adequação setorial negociada, que deve ser lido hoje em harmonia com o 611-A da CLT, né? Fruto aí da reforma trabalhista. Como eu disse, a liberdade sindical sofre algumas restrições e algumas críticas, que é a unicidade sindical, né, que a gente vai ver melhor, mas está lá no artigo 8º 2 da Constituição, que diz que só pode ter um sindicato por categoria, por base territorial, diferentemente de outros países, né, que permite a criação livre de sindicato. Pode ter, por exemplo, poderia ter em Minas Gerais 5 sindicatos de professores. No nosso caso, não pode, né, só tem um sindicato dos professores. Mas em outros países você pode ter quantos sindicatos quiser e esses sindicatos, eles vão, entre aspas, disputar os trabalhadores, né? Então, os melhores sindicatos vão chamar esses trabalhadores e ter um maior número de filiados, né? De vinculados ali àquele sindicato. E nesses países, a ideia é que isso é a liberdade sindical, né? As pessoas vão se vincular ao bom sindicato, ao sindicato atuante, aquele sindicato ativo que realmente busca melhorias para a categoria. No nosso caso, não. A vinculação é automática e só pode ter um sindicato. Então, sendo ele bom ou ruim, atuante ou não, é ele que eu tenho, né? Então, é uma crítica muito grande que se faz ao princípio da liberdade sindical. Há quem defenda que aqui deveria ter a liberdade ampla mesmo, para serem criados quantos sindicatos fossem, e as pessoas, os membros ali da categoria, né, os trabalhadores, pudessem escolher a qual sindicato se filiar, porque ele lhe oferece mais vantagens. E isso estimularia a atuação sindical, porque o que a gente vê hoje, né, em muitas situações, são sindicatos inertes, né, que são criados, mas que realmente não atuam em prol da categoria, que é a função precípua dos sindicatos, né? Como eu disse, a gente tem a organização por categorias, né? A gente tem que se filiar ao sindicato da nossa categoria. Também tem outros países que a estrutura é bem ampla, não tem muitas limitações, então os trabalhadores escolhem a qual sindicato se vincular, não é a nossa realidade, né? E até a reforma trabalhista, né? A Lei 13.467 de 2017, a contribuição sindical era obrigatória. Então, todo mundo que fizesse parte da categoria era obrigado a dar um dia do seu salário por ano para o sindicato, né? Era chamada obrigação sindical, contribuição sindical obrigatória. A reforma trabalhista acabou com isso, dizendo que a gente vai contribuir se a gente quiser, tá? Essa alteração vai ao encontro dessa dinâmica que eu estava explicando anteriormente, de que o sindicato agora vai ter renda se a pessoa quiser, né? Então, se o trabalhador quiser contribuir. Então, talvez, dentro dessa nova dinâmica, isso estimule uma atuação do sindicato. Ou seja, o bom sindicato, o atuante, aquele que busca melhorias, o trabalhador ele vai ter interesse em contribuir para contribuir financeiramente, né, para manter essa estrutura. Antes da reforma trabalhista, independentemente da atuação do sindicato, todo trabalhador tinha um dia do seu salário descontado e esse valor ia para o sindicato automaticamente, independentemente se ele atuava ou não, se ele fazia alguma coisa ou não. E, para alguns doutrinadores, isso era uma forma de manter um sistema que simplesmente gerava renda para esses entes coletivos sem qualquer necessidade de contrapartida, né, deles. Agora, com essa contribuição sendo uma escolha, né, essa dinâmica tende, segundo esses autores, a favorecer que o sindicato seja mais atuante, porque ele tem interesse nessa contribuição do trabalhador, ok? Beleza, né? Ok, então, pessoal, dito isso, né, essa parte inicial aí, principiológica, a gente vai começar a ver, então, como funciona o sindicato propriamente dito e organização por categoria, ok? Faremos isso, então, na nossa aula síncrona, ok? Então, até lá!